Irmãos, hoje nós vamos iniciar a nossa revista nova, que é essa aqui, de número 4, e o título dela é Cristianismo, Doutrina e Fé. Essa revista, ela vem complementar o nosso estudo, a nossa jornada bíblica. Então já estudamos o Antigo Testamento, agora no Novo Testamento nós estamos abordando o livro de Atos na lição, na revista número 3, e agora, nessa revista número 4, são os escritos de Paulo, ou seja, aquilo que Paulo confeccionou durante as suas viagens e cárcere. Então, nós vamos iniciar a lição 1, que é Paulo, o homem e seus escritos. Então, cabe a mim agora falar um pouquinho a respeito da pessoa de Paulo. E eu quero deixar você mais tranquilo que essa revista você vai poder estudar. Mas agora, com a pandemia, não está sendo muito fácil. Então, você já tem as primeiras lições em PDF para você acompanhar essa aula de hoje aí no grupo do Zap, tá bom? E logo, logo a revista vai chegar às suas mãos. Então, vamos lá. A pessoa de Paulo. Nós vimos já no livro de Atos que no capítulo 9... a conversão de Paulo acontece. E naquele momento que ele se converte, ele está justamente envolvido ali com o apedrejamento de Estevão. Ele consente, ele observa, ele fica para testemunhar que realmente isso iria acontecer. Paulo era zeloso e ele achava que o cristianismo não estava representando bem o que o judaísmo dizia, e que Jesus Cristo não seria o Messias. E com a sua convicção, ele então acompanha, ele zela por isso. E a palavra de Deus mostra quem é Paulo, mas ele não dá muitos detalhes. O próprio Paulo, em suas cartas, vai nos apontar isso. Então, já na primeira página da revista, o autor vai mostrar Gálatas 1, que é uma das cartas que ele escreveu à região da Galácia, portanto aos Gálatas. Ele diz assim: eu, Paulo, escrevo esta carta, eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Por várias vezes ele diz isso, por várias vezes ele mostra isso. Então, nós já podemos ver que Paulo sabe que encontrou Jesus. Paulo sabe que Jesus é o Messias. E ele próprio sabe que não foi apenas o encontro. Ele sabe também que naquele mesmo momento, simultaneamente, ele foi convocado para ser apóstolo, enviado ao grupo de pessoas que não seria judeu, aos pagãos, aos gentios. Então Paulo, naquele momento, quando ele também vai instruir as igrejas, ele vai enviar cartas às igrejas, ele próprio, muitas vezes, e ele diz, eu sou apóstolo. Mas por que ele diz isso? Porque para onde ele está enviando a carta, ele vai mandar orientações e vai dizer que o próprio Cristo ensinou. Ou seja, ele vai dizer a interpretação da Bíblia hebraica, olhando com os olhos, e enxergando a revelação de Jesus nela. E por várias vezes ele chega com autoridade. Então a carta, quando chega com autoridade, ela chega do ponto de vista apostólico. Alguém que foi chamado pelo próprio, pessoalmente, por Jesus e agora está instruindo e tirando todas as dúvidas. Então quando nós enxergamos e vamos estudar as cartas e o modo como Paulo escreve, nós já estamos vendo o tom da carta. Se ele diz eu, servo do Senhor, ele está chamando aquele grupo de pessoas à humildade. Seja servo. Então é interessante observar e perceber que o início da nossa lição já começa com o próprio livro de Gálatas, onde Paulo diz, e ele já se refere. E ao longo de todos os seus escritos, das suas cartas, que foram 13 cartas, e nós sabemos que 9 ele escreveu às igrejas. E são sobre essas 9 que nós vamos ver mais efetivamente.
Então, aqui na carta de Paulo, o modo como ele começa as cartas, é importante a gente observar que ele vai se autodefinir. Ele vai dizer, né, vai apontar para onde está o conteúdo da carta. E o modo como Paulo escreve, a linguagem que Paulo escreve, é também bastante interessante. Ele tem uma formação, ele já menino, ele vem da tribo de Judá, portanto ele é um hebreu e convicto, ele tem formação na Torá, conhece bem a Deuteronômio, Levíticos, Números, todo o Pentateuco ele conhece muito bem, ele domina as regras muito bem, e diz também ali no livro de Gálatas que ele, quando menino, ele também já se destacava, porque ele saiu da cidade dele e foi para Jerusalém, e lá ele foi estudar aos pés de Gamaliel, que era um rabino, e era um homem, um mestre da lei, um homem que sabia profundamente a palavra, um homem que separava aquelas crianças para preparar, para aprender, para se aprofundar na palavra de Deus. Então ele não é qualquer criança, ele é uma criança que foi separada, que tem boa memória, que tem caráter, que estudou da melhor forma. E ele diz isso já ali no livro de Gálatas também, onde ele se autorretrata. Ele fala no capítulo 1, verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus separou-me desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Aí ele vai continuar o seu discurso. Então, você veja que ele mesmo diz que entre as pessoas da idade dele, ele era diferente. Ele era uma pessoa que absorvia bem, que sabia bem e zelava bem. Então, na conversão de Paulo, ele está ali acompanhando efusivamente, era comum, era pertinente. Mas também, à medida que Cristo se revela a ele e que ele sabe agora quem é Cristo, a sua atitude vai mudar. Com certeza vai mudar. Então é nessa hora que nós precisamos começar a olhar agora os escritos e perceber então por que Paulo tem uma habilidade tão grande, uma facilidade tão grande para se expressar. Porque Paulo, ele nasceu na cidade de Tarso, fora de Jerusalém. E lá era uma cidade cultural, com boa biblioteca, uma cidade grande, com grandes possibilidades de formar uma pessoa. E ali ele usufruiu de todo o seu conhecimento. Porém, ele saiu e veio às origens. E muito cedo ele veio para estudar aos pés de Gamaliel. Então, nesses primeiros momentos da vida de Paulo, ele teve uma sólida formação da palavra de Deus. Agora, quando ele se converte e ele percebe nesse encontro que Jesus é Cristo, diz a palavra de Deus que ele vai para a Arábia e passa tempos ali no deserto. Vamos observar então esse texto. Você pode ler comigo Filipenses 3, no verso 5. Ele diz assim, ele falando dele, verso 5, que ele é circuncidado no 8º dia de vida, pertence ao povo de Israel, é da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Irrepreensível. Ele não passou pelo judaísmo de qualquer forma. Ele passou da melhor maneira possível, com a melhor bagagem cultural possível. Mas por que exatamente ele estava lá em Tarso? Nascido lá, ele é cidadão romano e também ele tem alguns direitos e conhecimentos a respeito dessa
do seu título, da sua cidadania de cidadão romano. Então ele é um homem que conhece bem seus direitos, conhece bem a lei onde ele está inserido por todo o Império Romano e onde é que ele pode se mexer e o valor que ele tem, inclusive lá em Israel. Ele não é qualquer pessoa, ele sabe que tem direitos e tem privilégios. Ele vai fazer uso disso e mostra isso quando escreve também. Mas Paulo tem uma formação, portanto, grega, porque o mundo é helênico, o mundo está com esta formação. Todo o Império Romano usufrui dessa formação cultural, dessa formação de aprendizado. Portanto, Paulo entende bem de regras romanas, ele entende bem das regras do judaísmo e da religião, da Bíblia hebraica. E Paulo também entende bem das articulações filosóficas do pensamento humano. Por quê? Porque é isso que um grego vai prezar na sua cultura. E quando ele chega em Jerusalém, convive em Jerusalém, ele também vai dominar o aramaico, que é aquele dialeto falado ali por toda a região. Então, Paulo domina bem a língua hebraica, Paulo domina bem o grego, domina bem o aramaico. Ele domina bem muita coisa, não é? Então, nós vamos ver que esse homem que é bem formado, ele também é um vaso precioso para Deus. Esse homem é o melhor para esta época. E vale lembrar que no Império Romano, por todo o Império Romano, né, principalmente lá em Roma, 2/3 da população era de escravos. E a escravatura e a escravidão era uma coisa comum para essa época. E Paulo usa bem dessa linguagem, das legislações, ele explica bem por quê? Porque ele tem boa formação. Então agora a gente vai entendendo que tudo que Deus deu a ele aplica bem. Quando ele precisa se defender, quando ele precisa se colocar, ele faz isso de uma forma magistral. Por quê? Porque ele tem boa formação nas leis e nos seus direitos. Então, ele não é um homem qualquer, é um homem que realmente Deus separou para ser importante para esta época e deixar registrado. Diz agora o nosso item que Paulo não só ele era um fariseu, cita e mostra, mas ele também, naquele momento em que ele sai da sua região, convertido em Damasco com aquela experiência milagrosa, ele vai para a Arábia. Ele passa 3 anos, e o livro de Gálatas vai dizer isso, e depois ele volta para a sua cidade. E na sua cidade ele está lá, ensinando. Mas Barnabé vai precisar dele. E Barnabé manda chamar Paulo. E todos estão agora em Antioquia. Ali, Paulo vai ser muito útil a Barnabé. Diz então que ele passa, nesse tempo, então 3 anos na Arábia e depois mais 8 anos se dá, um total de 11 anos. Vem então o momento em que ele está separado junto com os apóstolos e o Espírito Santo convoca, lá em Atos a gente viu isso, Barnabé e Paulo para irem viajar, para fazer a viagem missionária, para levar a palavra. Então Barnabé e Paulo saem para a primeira viagem e ali começa uma turnê, né? Começam agora grandes expedições. 3 viagens vão acontecer nesse período de tempo seguinte e a gente sabe que Paulo começa a pregar. E o período que Paulo começa a pregar é um período que ele vai na primeira viagem, segunda e terceira. Porém, na segunda viagem, quando ele já vai para observar as igrejas, para mostrar a decisão do concílio, agora sim, Paulo começa a cuidar das igrejas de uma forma diferente. Ele já tem pessoas conhecidas nesse roteiro da viagem e ele vai precisar orientar, tirar as dúvidas. E ele começa a escrever as cartas. E a nossa revista, então, vai mostrar o perfil desse Paulo, que é o missionário, ou seja, aquele que viaja, aquele que faz as suas viagens, mas também que
cuida das igrejas. E porque ele está num lugar e precisa muitas vezes orientar o que está acontecendo em outro lugar, outras pessoas, ele envia cartas. E dessas cartas que foram escritas, o nosso autor aqui na lição, ele vai mostrar que as primeiras cartas escritas foram as cartas aos Tessalonicenses, no ano de 51, a data aproximada, porque nós temos vários autores, há discordâncias, não se tem uma data precisa, mas ele usou um critério na revista. Ele fala do ano 51 depois de Cristo, mas você pode ver do ano 52 até o 53. Diz que Paulo então escreve para justamente confortar uma perda de membros ali naquela igreja, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, né? E na primeira ele faz um relatório de Timóteo e Silas. Então ele usa desses dois contextos para mandar a primeira carta e a segunda carta. Depois diz que Paulo ele usa a data do ano de 54 depois de Cristo para enviar a sua carta. A carta que seria uma carta para Coríntios. Nós conhecemos a primeira e a segunda carta de Coríntios. Porém, os historiadores levantaram dados de que haveria uma outra carta perdida. E essa carta perdida seria a primeira. Portanto, a que nós conhecemos seria a segunda e terceira. E também seria uma carta enviada a Laodiceia. Muita gente diz que seria a carta de Colossenses, mas não se pode afirmar. Então, nós temos a primeira carta que foi escrita em Éfeso, a que nós conhecemos, né, no ano de 54, onde ele dá as orientações de algumas situações que estavam acontecendo e ele diz como deve ser a correção delas também. Mas a segunda carta, Paulo está fazendo uma defesa pessoal. E essa seria anos depois, seria no ano de 56. Então, Paulo estaria ali em Éfeso, escrevendo a sua carta para os coríntios, ou seja, para a cidade de Corinto e as igrejas que estavam lá. E ele passa 3 anos em Éfeso e nessa segunda viagem ele está escrevendo então a carta para os coríntios. Ele está então ali na Ásia Menor e ele está escrevendo uma carta lá para a região da Europa, lá para os irmãos que estão na Macedônia. Agora então o autor vai mostrar o livro de Gálatas, que Paulo também escreveu essa carta, essa epístola de carta. E ele já estaria na sua terceira viagem. E na sua terceira viagem, ele escreve para uma região. E essa região é uma região grande, do Mar Morto lá em cima, do Mar Morto, Mar Negro lá em cima, até o Mar Egeu aqui embaixo, o Mediterrâneo. Então, Paulo estaria escrevendo para essa região e ali ele teria um foco. Então, quem diz que ele escreveu para a região mais acima, mais ao norte, dá uma data. E que se diz que ele escreve para as igrejas na região mais abaixo do Mediterrâneo, ele dá outra data. Nessa questão, então, é bom a gente não ficar preso a datas, mas sim a carta, né? E essa região é uma região que passou por muita dificuldade. Os judeus que eram judaizantes, que queriam impor todo aquele peso e rito judaico e que, fragilizando então todo o esforço e sacrifício de Jesus, bastava crer no nome de Jesus e seguir as regras do concílio. Agora então cria-se uma confusão e dá abertura então para se ter uma fragilidade na fé. Paulo então rapidamente escreve essa carta ali aos Gálatas. Então, independe da data muito precisa, ou independe da região, o fato é que essa carta rodava e passava por toda a região. Então é necessário a gente perceber que é uma carta que fala bastante
né, da aliança antiga, da aliança nova, daquilo que Jesus representa, e foi bem esclarecedora. Escreve aos Tessalonicenses para confortar, para consolar aqueles que morreram antes da volta de Cristo. E depois ele escreve uma carta para explicar melhor sobre a volta de Cristo. Então essas duas cartas, elas são complementares e são cartas que vão fazer a diferença. Elas são escritas na segunda viagem de Paulo. As outras cartas, que são Gálatas, Coríntios e Romanos, são cartas grandes no seu conteúdo teológico. São cartas que falam de profundidade, de coisas importantes, e elas orientam aquelas igrejas daquela região. Portanto, elas foram escritas na terceira viagem. Então, quando Paulo escreveu a carta na sua segunda viagem para os coríntios, ele estava em Éfeso, passando os 3 anos em Éfeso. Quando ele escreveu a carta para os romanos, ele estava na cidade de Corinto. Então ele estava sempre assim, enviando cartas, orientando, esclarecendo, cuidando das igrejas. E na carta de Gálatas, ele coloca aqui, o nosso autor da revista diz que é o ano 55, 56 ou 48 55, 56. Tem uma teoria, né, de que a região da Galácia, ela é grande. Ela vai do Mar Negro, lá em cima, até o Mar Mediterrâneo, aqui embaixo. Então, se Paulo enviou a carta para os do norte, seria num período diferente se ele estivesse enviando a carta de Gálatas para um período diferente para o grupo que está no sul. Isso não faz diferença, essa questão da datação. O que faz diferença, o que é importante dizer é que a carta de Gálatas é, na verdade, para uma região, né, para uma igreja em si. E aquela região é grande, portanto, uma carta que passava de igreja em igreja. São cartas coletivas, né? Essas que nós estamos mencionando. Depois ele vai falar também, no nosso autor aqui, que ele escreveu a carta aos romanos, portanto, a igreja de Roma. Ele vai mostrar que era mais ou menos, aproximadamente, o ano de 58. E nesse período em que ele está escrevendo, eu já falei, ele estava na cidade de Corinto. Aí nós vamos ter uma observação que Paulo, então, vai passar um período de mais 11 anos, cerca de mais 11 anos, nesse período de viagens, de ida e volta, dessas 3 viagens. E a última, que seria uma viagem de ida para o cárcere. Ali também ele escreve. Então Paulo nós temos o registro no livro de Atos, que ele teve 2 prisões, né? A prisão em Cesareia, e depois ele foi preso e enviado e permaneceu numa prisão domiciliar lá em Roma. Da prisão, Paulo floresce. Paulo não perde tempo. Ele vai aproveitar a oportunidade e vai escrever novamente. Só que agora ele vai escrever cartas pessoais aos líderes. Então ele escreve para Tito, que era um bispo, e escreve para Timóteo, né, com orientações para pastores, para presbíteros. E esse período ali, ele é dito que é no ano 61 a 60. E nós sabemos que depois desse período, né, há uma teoria de que Paulo teria sido liberto, feito uma possível viagem e então voltado para a prisão, e uma prisão em Roma que era uma prisão difícil mesmo, né? Praticamente uma masmorra, ou seja, um lugar onde as pessoas ficavam ali abandonadas e que até as ratazanas dariam conta da pessoa. Era um lugar inóspito. Porém, Paulo olha para Cristo e se preocupa com o futuro da igreja, por isso ele escreve. Então, nós temos um período em que a vida de Paulo, ela passa por uma formação, ele vai se desenvolvendo, vai estudando,
ele vai para a Arábia, ele fica na cidade dele, estudando e mostrando a relação, e entendendo melhor essa relação de Cristo com a Bíblia hebraica, ou seja, com toda a profecia. Depois Paulo é levantado para viajar, ele passa mais 11 anos viajando. E por último, agora Paulo vai passar os seus momentos finais, que a gente sabe, lá na prisão também. Então, essa lição ela tem esse objetivo de mostrar a relação do apóstolo Paulo, esse homem com tanta formação, com tanta produção gráfica, né? Ele escreve. E a gente sabe que Paulo também escreve mais 4 cartas pastorais. Mas essa lição que hoje nós estamos vendo está focando a escrita de Paulo e o valor da sua escrita para as cartas coletivas, as cartas que foram enviadas à igreja. O autor aqui na revista, ele mostra que Paulo, com a sua correspondência de esclarecimento de dúvidas, ele acabou escrevendo com profundidade dados teológicos que nos ajudam até hoje. E também pastorais, porque ele escreveu as cartas pastorais. Mas ele cita, bem interessante, ele cita o texto de Pedro, da carta de Pedro, falando a respeito de Paulo. Ele diz assim: lembrem-se que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. E foi isso mesmo que ele disse em todas as suas cartas quando escreveu a respeito disso. Nas cartas dele, há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como fazem também com outras partes das Escrituras. E assim eles causam a sua própria destruição. Pois é, o próprio Pedro advertia que Paulo falava de coisas difíceis. Significa que Paulo falava de coisas profundas. Paulo tinha um conhecimento profundo, portanto ele foi extremamente usado. Quando nós temos uma formação, seja ela qual for, e está a serviço de Deus, nós somos um vaso para Deus. Nós somos uma possibilidade de que a palavra de Deus fique retida, guardada e servida. Ela seja bem reservada, bem guardada, mas também bem servida. E vamos aprender então essa lição com Paulo, né? Que ele deixou toda a sua vida e até aquilo que ele estava simplesmente orientando se tornou uma coisa tão importante para nós, os escritos de Paulo, que fazem diferença até hoje. Eles nos dão as diretrizes para o fundamento da fé cristã, a doutrina cristã, a base cristã. E essas cartas, elas organizaram e sustentaram as igrejas e fizeram tão bem. E o trabalho de Paulo e a forma inspirativa que o Espírito Santo inspirou Paulo foi tão correta, foi tão boa, que chegou até nós. E até hoje nos serve. Se hoje a gente está vendo essa aula, é porque nós estamos nos servindo das cartas que Deus instruiu Paulo. E aí fica um recado para nós. Quando você orienta alguém, tudo que você faz no seu viver, em algum momento, ela também pode ser reproduzida para outras pessoas. E aquilo que é inspirado por Deus, que é orientado, que é fruto não só do nosso desejo, mas fruto daquilo que Deus colocou em nós, a serviço de Cristo, vai fazer a diferença. Deus abençoe em você todo o seu talento e todas as coisas que você tem. Também esteja assim como o apóstolo Paulo, esteja a serviço do Senhor. Nós vamos continuar estudando as próximas lições. E eu já te aviso qual é o nome da segunda lição e o assunto. É Paulo e o Evangelho de Paulo, ou seja, ele vai falar sobre Romanos, né? Vai mostrar como é que o livro de Romanos tem uma profundidade, como é que ele vai explicar essas boas novas que a gente conhece. Que Deus abençoe você, que você faça uma boa leitura e também acompanhe a gente na leitura do Zap. Estamos lendo lá Romanos e já
você vai ver a utilidade do que você está lendo através das explicações dos próximos professores. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tu és o Senhor bom, verdadeiro, fiel, aquele que inspirou a Paulo, Senhor, e fala conosco, aquele que nos esclarece e que usou esse vaso precioso que é o apóstolo Paulo. Nós te pedimos que nós saibamos valorizar os teus escritos, que nós saibamos, Senhor, praticar também. Por isso, em nome de Jesus, vai trazendo à nossa memória aquilo que dá esperança, que nesse período de pandemia, assim como Paulo, quando ficou reservado, escrevendo, nós possamos também estar nesse período da pandemia, aprendendo melhor sobre os escritos de Paulo. Revela, Senhor, ao nosso coração aquilo que tu queres falar e que nós sejamos um vaso, Senhor, a teu serviço, podendo servir com conhecimento, com consciência, com fé e com convicção de que só Jesus Cristo é o Senhor. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Uma boa semana.